Senhor presidente, senhores parlamentares, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara, nosso bom dia. Eu vou seguir aqui um pouquinho na linha do vereador Ivan, depois vou abordar o tema que me trouxe à tribuna, sobre a situação do SANEP, porque é visto que o SANEP, o presidente, como o vereador Ivan falou, o presidente Jacques tem possibilidade de dar um aumento maior, mas quem manda realmente é o prefeito. Essa é a realidade. Então, os índices de reajustes, seja na Eterpel, no SANEP e para os funcionários da administração direta, só serão dados o que o prefeito quiser, porque é a forma que o governo está agindo. Eu ontem conversei com funcionários lá de dentro do SANEP, ele disse, numa reunião, foi apresentado os dados, teria a possibilidade de ter um índice maior, mas o prefeito disse que enquanto não estancar as negociações, o índice é esse, não vai ter aumento maior. Então, é lamentável isso, porque o SANEP é uma autarquia importante, os dados apresentados são preocupantes. Agora, eu quero, vereador Ivan, dizer que nós aqui na nossa cidade, e a população parece que não sente, mas então que o prefeito tenha coragem e mande só para nós regulamentar o que já existe, que é a taxa do lixo. Nós já pagamos a taxa do lixo, porque a gente paga a água e esgoto, e a água e o esgoto que sustenta o lixo. Então, nós já pagamos algo que já existe. Só não aparece na lei, mas a realidade é essa. Nós temos que saber que a realidade é essa, porque é o setor de água que sustenta lá os dados apresentados do lixo, que vai em torno de 25 milhões, a toda a situação do lixo. Então, nós temos taxa do lixo em Pelotas. Só não está legalizada. Só não está legalizada. Então, e aí são opções de, como foi mencionado, a questão do Departamento de Bueiros e Galerias, que cuida das águas, também ir para o SANEP, isso onerou, são opções políticas dos governos que estão de plantão. Então, cada governo governa da forma que quer. E esse governo que está aí, a gente está vendo a situação que está a nossa cidade. Então, é um governo que se apresenta com a seguinte característica, um governo que não tem diálogo, minimamente, ditatorial, um governo que é assim, se quiser é assim, nós vamos até o fim. Então, é preocupante essa situação. Agora, porque a cidade, é a população e nós, vereadores, que representamos o povo, no meu entender, nós temos limites também. Nós temos limites. Nós não temos a chave do cofre. Nós não temos a chave do cofre. Nós não temos a chave das máquinas. Nós temos dificuldade, claro que vem de anos. Agora, eu não posso aceitar aqui também, já seguindo no tema, que suba um vereador aqui e venha dizer o seguinte, olha, nós éramos para ter 2 patrolas, 10 o partido dele foi 8 anos passado, agora era o prefeito da cidade por 8 anos. 8 anos do governo anterior. Mas então não comprou patrola por quê? Governou por 8 anos. E aí, ele vem dizer que agora, não bote a culpa no prefeito, mas é a continuidade, porque os 8 anos segue agora mais 2 anos com o mesmo secretário de Serviços Urbanos, com o mesmo... Então, tem coisas que é inexplicável. Então, é coisas que é inexplicável, porque tem coisas que tem dificuldade de entender. Agora, o que tem que ser explicado aqui é por que a Câmara aprovou um financiamento para comprar máquina e o governo perdeu o financiamento e não comprou.
Isso que eu gostaria que os vereadores aqui, que são da base do governo, viessem explicar para a população. Olha, não tem máquina, porque os vereadores aprovaram a compra para fazer o financiamento e a prefeitura perdeu. Então, isso que nós gostaríamos de saber. Isso que nós gostaríamos de saber. Porque aí pode explicar para a população, não, realmente não tem máquina, porque o governo foi incompetente, não conseguiu fazer isso. Então, eu acho que é isso que a população também precisa saber. E ainda, os gastos apresentados com locação de veículos, de máquinas, de caminhões, de carros, tem um custo elevado. E aí tem os amigos que conseguem encostar lá os seus veículos para trabalhar na situação. Então, nós temos que saber o seguinte, teve 8 anos de prefeito Fetter, aqui do PP, que não comprou máquina. Então é brabo pegar e vir aqui para a tribuna, pegar e dizer, olha, o que deveria de ter uma máquina em cada região. Eu sei, eu quero aqui fazer defesa, chegou algumas máquinas, 4 máquinas na história, logo no início lá do governo, lá para a colônia. E no meu entender, uma coisa que tem que terminar é que as máquinas são da prefeitura. Não pode ter máquina da secretaria ou do distrito tal. As máquinas são da prefeitura. São do povo. E deveriam de trabalhar em regime de mutirão. Deveriam de vir da colônia, fico parado lá no fim de semana e vir patrulhar as ruas dos nossos bairros. Isso que deveria de fazer. Porque se tem dificuldade no perímetro urbano, 700 quilômetros de vias não pavimentadas para patrulhar, aí as máquinas ficam paradas. Não, essa máquina aqui é só da Santa Terezinha. Ela não pode patrulhar o Picrespo, porque o Picrespo é ali do lado. Olha, aí é falta de gestão, aí é não enxergar. Saber que pode ajudar. Então, essa dificuldade é muito grande. E nós, como vereador Ivan, eu acho que realmente os vereadores têm que se reunir, conversar, mas saber que nós temos limite. Quem manda é o rei. E o rei não quer falar com os súditos. E o rei não quer falar com o baixo clero. Já disse. Não quer. O intocável. E nós estamos cumprindo o nosso papel, os parlamentares, fiscalizador. Quando o jornal anuncia possível reunião, olha, e se tiver que fazer um processo dentro da lei, da legalidade, do que determina a lei que nos garante para abrir um processo de cassação com o prefeito, não tem nada de legal. O prefeito foi vereador, conhece a lei orgânica, conhece o regimento, foi um vereador legalista e sabe que se ele não cumprir o que determina a lei, ele corre o risco, sim, de nós abrirmos um processo de cassação para ele aqui na Câmara. E não estamos falando nada de ilegal. E não adianta gritar, e não adianta falar, porque é o nosso papel fiscalizador. Fiscalizar, senhor excelência vereador Ricardo Santos, é fiscalizar tudo. Nós podemos fiscalizar, um exemplo, professor que tem que trabalhar e não dá aula e recebe. É uma ilegalidade. É uma ilegalidade. E acontece, médico que tem que atender no postinho e não atende, vai embora, atende 2 fichas, ou não vai, e não tem processo administrativo, não tem nada, porque é médico. É uma ilegalidade. E a gente constatou isso na CPI da saúde. Omissão. Nós temos que fiscalizar, crime de omissão. É crime de omissão não atender a população nos postos, como foi determinado pela Secretaria de Saúde no período da paralisação. Crime de omissão. Falta de seringa. Uma pessoa que precisa tomar uma injeção no posto de saúde não tem. Crime de irresponsabilidade. Porque uma injeção de um medicamento pode salvar uma vida. Então, são essas questões que o parlamento trabalha. E o parlamento é composto por 21 pensamentos diferentes. Uns comungam lá da base do governo, porque são os partidos, e nós respeitamos, que estão na base do governo. E isso é democracia em todas as esferas.
outros são da oposição, e a oposição tem que falar, fazer e trabalhar mais para fiscalizar, porque provavelmente, às vezes, os vereadores que estão na base se acanham de querer fiscalizar, e já vou concluir, presidente, fiscalizar o governo. Mas nós somos legisladores e fiscalizadores, deveríamos todos fazer isso. E, por último ainda, presidente, eu quero dizer para o senhor e para os parlamentares, na sessão de ontem, aqui nesse parlamento, o povo nos deu a garantia de falar o que a gente quiser. Quem não quer escutar o que eu queira falar, que se retire do plenário, mude de canal, faça o que quiser. Agora ninguém vai calar minha boca. Ninguém vai calar minha boca. Eu fui eleito pelo povo. Quem pode calar minha boca aqui nesse parlamento é daqui 2 anos a população. Nenhum mais vai fazer isso. Ninguém é melhor que ninguém aqui dentro. Ninguém é melhor que ninguém. Todos temos que nos respeitar, a gente se respeita. Agora, escute, porque cada um faz as defesas que quiser. Eu tenho que defender, como defendi ontem, a categoria que está aqui. Eu não sou da base do governo. Outros defendem os seus interesses. Interesses familiares, interesses de cargos, porque são os partidos que estão sustentando. Isso é tranquilo na democracia, eu respeito. Por quê? Porque são os partidos que estão aliados com o campo do governo. Agora, ninguém vai nos calar. Ninguém vai tapar minha boca. Ninguém vai tapar minha boca. Então, eu queria dizer aqui para os senhores e para as senhoras que nos assistem, que esse parlamento é um parlamento independente, um parlamento forte, e um parlamento que os partidos de oposição vão cumprir o seu papel. E assim nós esperamos que os partidos e os vereadores que representam aqui a base do governo que está aí, possam cumprir a sua parte, defender o governo, mas primeiro se lembrar que são vereador, que tem que fiscalizar, que tem que ajudar e que tem que saber que uma omissão deles em alguma coisa pode acarretar em prejuízo para a população.